Olá, esse é o MG Fisiocast, um podcast para você, fisioterapeuta, paciente, esportista, atleta de performance ou até mesmo uma pessoa comum. E hoje vamos falar sobre algo muito interessante, mais uma vez com a ideia de desmistificar a fisioterapia. A pergunta é: será que utilizamos todo o potencial do nosso cérebro? E se utilizamos, será que utilizamos de forma correta? E se há treinamento até mesmo para melhorar? E uma pergunta que eu te faço: como está a sua memória? Você pelo menos se preocupa com ela? Pois é, eu estou aqui com o Gustavo Pires. É interessante que sempre que nós nos aproximamos de forma profissional, acabamos nos tornando amigos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E ele veio do mundo do automobilismo e descobriu naturalmente que eles tinham as melhores máquinas, os melhores equipamentos, a melhor equipe, mas esquecia de treinar um pouquinho, ou até não treinava tanto a parte cognitiva. Então, Gustavo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua jornada, o que você vem fazendo nessa linha como CEO da Concept Brains, né? Que é exatamente a ideia de levar a esse público atividades, exercícios, o próprio treinamento que nós chamamos de treinamento cognitivo. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui conversando com você hoje, com todo mundo que está nos assistindo. Eu estou no mercado, no ramo do alto luxo já há 15 anos e sou investidor anjo de algumas startups. Esse é o meu último projeto que eu lancei no mercado, a Concept Brains, e veio mesmo para diferenciar do mercado de tudo que tem hoje no conceito de treinamento cognitivo e de alta performance cerebral. Entrei há 2 anos no mundo do automobilismo e aprendi esse novo treinamento que os pilotos de Fórmula 1 utilizam já há anos. Os pilotos de Fórmula 1 já têm os melhores equipamentos, o melhor corpo, a melhor performance, mas para alcançar o pódio sempre, eles precisam treinar o cérebro também. E foi aí que eu aprendi todo esse treinamento cognitivo para melhorar a minha performance dentro da pista. Depois de 1 ano e meio fazendo todo esse treinamento, melhorando a minha performance cognitiva, a visão periférica, a agilidade, ação e reação, tempo de reação, todo esse treinamento eu percebi que estava me ajudando no meu dia a dia, a andar de moto, a fazer uma reunião, a lidar com os meus funcionários, com os amigos, com a família. E num dia eu estava treinando e como eu sou empreendedor, eu falei assim, poxa, a gente precisa trazer todo esse conceito para o mundo normal, para quem não é atleta de alta performance. E foi aí que eu lancei, fiz todo um estudo, contratei uma equipe para saber o que a gente poderia utilizar desse equipamento, desse treino, dessas teorias para o mundo normal. Para pessoas que vão para academia, para crianças, idosos e também para os atletas de alta performance que não teriam acesso ainda a todo esse treinamento. Foi aí que eu lancei a Concept Brains. Cara, muito legal esse conceito. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente sabe que isso já vem falando. Se você pesquisa hoje nas redes sociais ou então em sites de busca, você vai encontrar exatamente muitas informações sobre treinamentos, né? A gente sabe que a previsibilidade é o treinamento físico, né? Então, o treinamento técnico, o treinamento tático, quando você está na equipe, e a imprevisibilidade é exatamente o que as pessoas acabam perdendo, né? Essa habilidade. Então, é muito fácil a gente entender numa pessoa da terceira idade, né? Perder a memória, ou de repente não ter um tempo de reação razoável, perder visão periférica, uma série de coisas assim. Mas é muito importante a gente entender que essa imprevisibilidade pode ser treinada, né? As pessoas acham que faz parte do envelhecimento. Então, aquela desculpa, estou ficando velho,
né? Quer dizer, como Sim. se fosse um conforto falar aquilo, um autoconforto, né? Falar assim, eu vou falar porque eu estou ficando velho mesmo, porque eu não enxergo, mas eu estou ficando velho mesmo. Então, as pessoas acabam se acomodando nisso, né? Que depois a gente vai falar sobre esses fatores estressores que a gente fala, que é o que provoca um pouco isso, né? Mas, assim, você nas suas pesquisas encontrou algo bem, assim, há muito tempo que já as pessoas vêm tentando trabalhar com essa questão do treinamento cognitivo? Sim, Maurício, isso vem desde os anos 50, dos anos 60, e tanto é que um dos nossos equipamentos, um dos nossos charts que nós temos aqui, que seria esse aqui, o Stroop, vou até mostrar para vocês, esse Stroop, ele mostra aqui as cores escrita, só que em outra coloração. Então, por exemplo, aqui a gente está escrito amarelo na cor verde, azul na cor vermelha, laranja na cor azul. Isso aqui foi inventado nos anos 70, já para poder estimular e treinar a parte cognitiva das pessoas. Isso que você falou é muito interessante porque nós mesmos falamos, nossa, essa criança é tão ágil, tão rápido, aprende muito rápido. E depois, quando vai passando, ficando velho, fala, poxa, quanto mais velho é difícil aprender um idioma novo, é difícil fazer um exercício ou coisa desse tipo. E isso está tudo envolvido num tema que a gente vai falar daqui a pouco, que é a neuroplasticidade. Quando nós somos mais jovens, a neuroplasticidade ela é muito ágil e prática para a conexão de novos neurônios, para a formação de novos neurônios. Mas um detalhe importante é que isso a gente faz ao longo da vida. Lógico, quando é criança e adolescente, isso se torna mais prático e ágil. Mas a gente consegue fazer esse treinamento até 80, 90 anos sem problema algum. Aí, outro detalhe que também nós fizemos uma pesquisa e foi em relação ao Covid. Então, nós conseguimos descobrir, por muitas pesquisas, principalmente no exterior, que o Covid afetou o sistema cognitivo e a memória das pessoas. Então, nós pegamos e criamos um treinamento com o nosso personal trainer para que a gente conseguisse estagnar essa perda de memória e também aumentar o sistema cognitivo, melhorar o sistema cognitivo afetado pelo Covid-19. Então, falando aí com o comentário que você fez, tem sim como nós treinarmos ao longo da nossa vida e é isso que a Concept Brains trouxe para todos nós. Equipamentos e métodos para a gente treinar desde criança, a idade média e os adultos e idosos a melhorar e deixar estagnar a perda de memória e sistema cognitivo. Cara, muito legal, né? E você entrou num ponto que eu já iria pegar o gancho aí, né? Que é da neuroplasticidade. Talvez para você que esteja nos assistindo, sejam palavras difíceis, até alguns conceitos difíceis, mas nada mais é do que a capacidade do cérebro de se reorganizar mantendo os seus estímulos. Então, quer dizer, novos estímulos, uma tentativa de manter o que você já tem ou até melhorar o que você já tem. Então, a neuroplasticidade, ela é treinada e ela não é apenas adquirida e faz parte ao longo da sua vida. Você treina isso, né? E é muito interessante porque quando você vai mostrar para um paciente ou para uma pessoa que é necessário você fazer um treinamento, um treino cognitivo, a pessoa não consegue enxergar o valor para isso. Fala assim, mas por que eu vou fazer isso, né? Quer dizer, eu vou usar onde isso? Né? Então, é difícil a pessoa entender o valor do treino cognitivo. Então, indo para dois aspectos muito mais específicos, porque a gente vai voltar a falar um pouquinho, você que está nos assistindo, com as suas atividades empresariais, no trabalho, em casa, com seu filho, tentando ajudá-lo, é útil também. Mas vamos falar em dois aspectos, sobre performance. Eu não falo só o atleta de performance, mas você pode, eu mesmo como fisioterapeuta, talvez eu possa desenvolver um treino diário para mim, onde vai me deixar alerta, vai me deixar mais cognitivo para poder estar mais preparado para atender meu paciente, mas na reabilitação também, né? Uhum. Então a gente nota
é muito isso. Existe até um detalhe muito importante durante os processos, por exemplo, na reabilitação do joelho, por exemplo, que quando você tem um trauma, uma dor no joelho, uma cirurgia no joelho, a gente fala que o quadríceps desliga, né? Isso chama inibição artrogênica, né? Então a dor inibe o quadríceps, você não sente isso acontecer. E aí a única coisa que ele fala assim, minha perna está afinando, eu não consigo ganhar força, olha a diferença dessa perna para outra. E muitas vezes o treinamento sensório-motor através do treino cognitivo melhora isso. Sim. Então, como que a Concept Brands consegue enxergar a performance, não do atleta em si, a performance do empresário, do profissional, né? E também ligado à reabilitação? Sim, esse tema é muito legal, eu gosto de falar muito sobre ele, porque é um ponto que a gente tenta explicar para os nossos alunos, para os prospects, clientes e para as pessoas. E de novo eu falo, né, a gente não treina o principal órgão do nosso corpo, que é o cérebro. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar o potencial que ele tem e a melhora que ele nos entrega se a gente treinar ele. Então esse é um ponto principal. Com todo o nosso equipamento e treino, a gente consegue uma melhora em 2 semanas visível, já de ação e reação, tempo de reação. Mas em 100 dias a gente consegue ver uma melhora em potencialização muito maior. Então esse é um ponto, explicar e tentar achar um método para o pessoal enxergar que a gente treinando o cérebro, nós conseguimos potencializar ele. E aí falando agora sobre a reabilitação, né, esse ponto que você também falou sobre, poxa, estou com um problema na perna e está afinando minha perna. E a gente volta de novo a falar da neuroplasticidade. A hora que você tem uma lesão, o seu cérebro ele é tão maravilhoso que ele faz com que o seu corpo continue funcionando, só que o teu cérebro ele joga essa função para outra parte do cérebro. Então, você continua andando, só que você perde um pouco da agilidade e do crescimento muscular. Então, a neuroplasticidade te ajuda também, você treinando essa parte sensorial, você consegue reabilitar a parte do cérebro que foi afetada. Então a gente fala, afetei o meu músculo do braço ou da perna. Tudo bem, isso está conectado ao cérebro. Se você não treinar o seu cérebro, melhorar o seu sensorial motor, você não vai conseguir melhorar o seu músculo. Então é isso que muita gente ainda, lógico, especialistas têm essa noção, mas nós, das pessoas normais, não conseguimos enxergar que aqui é a nossa máquina e o resto é o que controla, o cérebro controla o nosso corpo, né? Então, é legal de estar aqui com você e falar e fazer essa analogia e também colocar todo esse método junto da fisioterapia, que a gente está aprendendo juntos isso, e na prática sentindo que isso pode melhorar. Né? Então você está fazendo a fisioterapia e também treinando o seu cérebro. Isso é espetacular e eu fico muito feliz de você estar junto com a gente nessa jornada, e que é uma coisa praticamente nova no Brasil. No exterior isso eles fazem demais, atletas de alta performance usam isso muito, e a gente trazer tudo isso para o mundo normal. Né? Então não precisa ser só atleta de alta performance e usar todo esse método, são para as pessoas normais mesmo, para melhorar o nosso dia a dia. Não, muito legal. E uma coisa que eu sempre gostei dessa área, eu tenho até aula sobre treinamento sensório-motor, então a gente acaba estudando muito. Tem um grande pesquisador da Universidade de Pittsburgh que desenvolveu um livro chamado Propriocepção, né, treinamento sensório-motor, e ele desenvolveu muito a raiz dessa questão. E a gente utiliza para falar com os nossos pacientes, porque o paciente, ou então a pessoa que está treinando, acha que a única aptidão que o músculo tem é força. Então, vamos fortalecer. Então, ele esquece que tem destreza, tem força, tem resistência, tem força explosiva, tem tolerância ao esforço, tem uma série de aptidões. Agora, até mesmo antes da destreza,
tem uma coisa que a gente passa para o paciente que chama controle motor. Então, quer dizer, um músculo sem controle não consegue desenvolver força. Então, isso é uma coisa que durante o processo de reabilitação, às vezes há um equívoco de você introduzir uma metodologia querendo só trabalhar força com aquele paciente e ele não tem controle motor, né? E se fosse, a gente acha que isso é novo, para você ter uma ideia, a primeira pessoa que falou sobre um músculo não é nada sem controle foi Galileu. Uau! Quer dizer, é uma coisa absolutamente antiga, Sim. né? Então, pô, um cara estudioso, né, um cientista da época, falar sobre controle há tanto tempo atrás, e a gente até hoje discute isso, né? Então, a gente procura, nos nossos métodos normais, usar voz de comando, né? Deixar ele atento, falar assim, olha, a sua contração sai daqui, não sai do músculo. Sim. Manda informação para ele. Então, a gente tem um pouco dessa concepção. O que eu queria falar nesse tema que você está comentando agora é que a gente faz tudo no automático, e esse é um problema. A gente não se concentra no que nós estamos fazendo. Então, principalmente na fisioterapia, eu falo por mim mesmo. Às vezes eu tô lá na fisioterapia, você me reabilitando, e eu tô no celular trabalhando, fazendo um monte de coisa. E eu não tô concentrado em melhorar o meu músculo. Então, eu vou na academia, normal. Vou fazer a musculação. Eu tô pensando em outra coisa, eu não tô jogando do meu cérebro pro meu músculo o que eu preciso crescer, o que eu preciso fazer. Simples, escutar uma música, que é uma das atividades que potencializa o nosso cérebro e a gente não sabe. Se a gente escutar uma música concentrado nela, vendo os sons que tem, o que ela traz pra gente, a gente consegue potencializar o nosso cérebro. Então isso eu acho que é muito legal. A gente precisa fazer as coisas do dia a dia mais concentrado nelas. A gente faz o que a gente tem que fazer pensando em outra coisa. Isso é um problema. É um grande problema. Porque a gente tem o hábito, às vezes, de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. E a gente sabe que, com essa questão da velocidade que as informações chegam a nós, né? Então, até tem um estudo que quando você lê uma mensagem a primeira vez, ela já chegou a você mais de 10 vezes. Olha, que legal. Mais de 10 vezes. Quando você lê. Então, se você leu alguma coisa, você abriu uma página do seu provedor e leu lá alguma coisa, entendeu? Por causa das chuvas, não sei o quê. Essa informação já chegou em você 10 vezes, né? Então, antigamente, isso não existia. Então, as pessoas tinham mais habilidade. E o tal do smartphone, né? Que de smart a gente talvez não tenha tanto, mas só assim, ele de smart. Só ele de smart, né? E deixa a gente pouco smart, né? Mas assim, por quê? Eu lembro claramente que antigamente a gente lembrava dos números de telefone de cor. Sim. De cor. De cor. Né? Qual o telefone e tal? Sabia. Né? Então você vai ligar para fulano. Tudo. Telefone, hoje, endereço. Tem gente que esquece o próprio telefone. Qual que é o seu número? Pô, eu não lembro, eu preciso ver no meu celular aqui, né? Então, a gente está... existe um conflito muito grande. Exato. Assim, eu estou me preparando para fazer uma pergunta para você importante. Tá. E outra coisa que você comentou, a gente tem um outro chart aqui, que é o de memória. E faz muito sentido com isso que você falou. Então, aqui a gente coloca palavras para treinar. Então, você lê as palavras, vira e você tem que criar uma história com elas. E o que você falou, não precisa desse treinamento para você potencializar o seu cérebro. Você pode fazer com o número de telefone, com endereços, com coisas que você vivencia. Então, você consegue, no seu dia a dia, treinar o seu cérebro sem precisar de um treinamento específico. Isso é muito legal entender. Que basta pequenas atitudes para você manter. E aí, pegando um pouco o timeline do que nós estamos falando, exatamente, assim, eu pesquisei um pouco quando a gente começou a conversar, trouxe isso para a clínica, para a MG, para a gente desenvolver isso dentro da clínica. A gente está aprendendo muito, todos os dias nós estamos desenvolvendo, para ver se a gente cria protocolos, não usar muito de forma aleatória, mas criar protocolos. Eu vou ter que estudar bastante ainda isso. Mas eu pesquisei e não encontrei muito. Você falou alguma coisa em termos de 100 dias aí. Sim. Como é que a gente pode utilizar em termos de frequência de uso
Né? Eu já ouvi falar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, por exemplo, que em equipes de esporte eles introduzem 2 vezes por semana. Exato. Eu acho pouco, mas na realidade, dentro do que eles fazem tanto, eu acho que 2 vezes está ótimo. Entendeu? Mas eu fico pensando, e não posso deixar de falar nisso, sobre demência, Alzheimer, né? O transtorno de atenção. Sim, que é né? Tá estourado Está hoje no estourado mercado. isso no mercado, né? Então, eu gostaria, assim, dentro do que você estudou e trabalhou, como é que eu posso utilizar isso em termos de frequência e em quanto tempo eu consigo notar ou observar ou ter indicadores de melhora? Tá, o ideal é a gente fazer de 2 a 3 vezes por semana esse treinamento cognitivo. E é engraçado porque a gente fala, um treinamento cognitivo, mas ele não é longo, ele é super curto. Então, em 1 hora de treino, se você fizer 15 a 20 minutos, o seu cérebro já sai super cansado. Porque você está num treinamento intensivo. E aí volta um pouco no que a gente falou. A hora que você está com o personal, aprendendo todo esse nosso método, você vai aprender também a usar isso no seu dia a dia, que é o que a gente acabou de falar. Então, você vai pegar, vai receber uma mensagem, um telefone, um endereço, coisas do seu dia a dia, escutar uma música, ler um livro mais concentrado, mais pensando sobre potencializar o seu cérebro. E aí que funciona o negócio. Então, você faz de 2 a 3 vezes o treinamento e durante o seu dia a dia, você se concentra em melhorar. Uma outra coisa, uma outra atividade que também melhora muito é você aprender um idioma novo, a você tocar um instrumento musical. E é uma coisa que você hoje consegue fazer no YouTube. Eu aprendi a tocar violão no YouTube. Comprei o violão, fui lá no YouTube e comecei a aprender a tocar. Lógico que eu não toco aquelas coisas, mas essas pequenas atitudes te ajudam a melhorar o cérebro. E falando em tempo, a hora que você começa a treinar, isso você vê melhora em 1, 2 semanas, porque a sua agilidade é fenomenal. Então, a gente tem o equipamento das LEDs, que você tem ação e reação, tempo de reação, memória. Então, isso você já sente rápido. E depois, pelos estudos também do exterior que a gente pesquisou, seriam 100 dias para você ter uma melhora potencial mesmo. E aí você vê isso e poder usar na sua performance, né? Então, 100 dias é o tempo, 3 meses mais ou menos, que você vê uma diferença. Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais? Não tem a resposta. Então, em 100 dias, você consegue ver uma diferença razoável na sua cognição. E aí a gente pode fazer uma analogia com você ir na academia. Então, você vai na academia, na primeira, na segunda semana, você está dolorido. Depois de um mês, você começa a sentir a diferença no seu corpo. No segundo, no terceiro mês, aí você já vê uma diferença brusca já no seu corpo. Então, no cérebro é a mesma coisa. Mas, de novo, a gente precisa se concentrar no que estamos fazendo. Isso aí vai potencializar, com certeza, todo o nosso cérebro. E finalizando, sobre demência, Alzheimer, o sistema cognitivo e o treinamento cognitivo vai te ajudar a minimizar tudo isso. Lógico, ele não zera, tá? Mas minimiza. E sobre o TDAH, isso aí sem dúvida melhora demais, principalmente o foco e concentração. Então, dentro do nosso treinamento, tem também a parte de foco, concentração e ansiedade, que a gente usa muito nos nossos treinos, principalmente ansiedade. Então, a pessoa ela fica muito ansiosa para fazer uma atividade, ou entrar numa corrida, ou qualquer esporte que essa pessoa faça. Tem até um exemplo que a gente treina online, um menino dos Estados Unidos, que ele anda de motocross. Então, ele voa na pista, só que o problema dele é na largada. Ele fica tão ansioso que ele perde segundos preciosos para a largada. Então, um dos primeiros treinos que nós fizemos com ele foi para treinar a ansiedade. E aí, deu 1 mês de treino, a largada dele já está mudada, já mudou. Então, acho que essa ansiedade e esse treinamento para ansiedade é fundamental aí com o treinamento cognitivo. Isso é muito importante, né? Porque a ansiedade talvez seja o mal do século, né? Sim. Hoje. Então, a gente está
exposto a uma série de circunstâncias onde a gente talvez às vezes nem reconheça o estado de ansiedade. A gente não sabe isso, né? Não se conscientiza disso. Segundo, a gente impede que isso realmente esteja acontecendo. A gente não quer acreditar que isso está acontecendo. Não, imagina, isso não acontece. Então, é importante a gente entender também esses aspectos, vamos chamar de emocionais, né? Principalmente a questão de expectativas e ansiedade, né? Para você estar mais centrado. Então, a gente sabe que as pessoas, puxa, aquela pessoa é tranquila, é mais centrada, ela consegue entender, talvez ela tenha algumas habilidades nesse sentido, né? Sim. E em relação a isso também, a gente está sempre tentando imaginar, quando a gente fala sobre cognição, em termos de tempo de reação, em termos de observação, tudo. Mas tem uma coisa que a gente nota muito, que é a impulsividade, né? Que a gente chama de no-go. Né? Não então, fazer. Eu queria que a gente... Quer dizer, como se fosse um trabalho invertido, né? Sim. Vamos dizer, vamos pegar as suas luzes aqui do Light Reaction aí, que a gente fala assim, tem até um programa que acende as 4 luzes, Isso. uma é real e 3 são falsas, né? Então, às vezes pode acender as 4 falsas e você tem aquela vontade reação de de apagar. impulsividade. Isso aí. Tudo bem, você está na fisioterapia fazendo luz, tá bom, mas você está no trânsito, você pode bater o carro. Exato. Entendeu? Você está Se for corredor de ultrapassar- Fórmula 1, tem milésimos de segundo para tomar decisões, né? O acidente acontece. Exato. Né? E um exemplo que eu dou básico é quantas vezes você derrubou o seu celular no chão. Eu olho para as pessoas, todo mundo com o celular quebrado, a tela destruída. Eu falo, você precisa fazer o treinamento da Concept Brains. Porque isso é o tempo de reação. E é inacreditável, porque eu falo isso hoje porque aconteceu comigo, né? Então, eu comecei todo o treino lá 1 ano e meio, 2 anos atrás. E aí, uma vez eu peguei o celular, ia cair no chão, eu peguei no ar. Eu falei, caramba, isso aí foi o treinamento que me ajudou. Então, esse tempo de reação que a gente está falando, de novo, é para o nosso dia a dia. Não é só para a corrida, para o esporte. Então, o tempo de reação que a gente fala pode ser tanto de agilidade ou também do cérebro de resposta, de ações. Então, você está numa reunião super importante e recebe uma pergunta difícil. Então, você tem que ter um raciocínio lógico, você tem que ter um tempo de reação satisfatório para poder fazer essa resposta e se dar bem na reunião. Então, a gente consegue usar todo esse sistema cognitivo nosso, né, aperfeiçoar ele para usar na nossa vida, ao longo da nossa vida. Você finalizando a sua frase, vem diretamente ligado a uma coisa que eu queria comentar com você. Eu acho que nós temos que levar esse tipo de metodologia ou de treinamento assim, para a vida normal. Assim, eu acho que todo mundo deveria ter um kit desse em casa. Né? Não precisa ter completo, mas assim, ou de luzes, ou de memória, ou de treinamento. Quer dizer, eu mesmo já dei para algumas pessoas alguns tipos de treino para poderem fazer, porque a gente gosta da pessoa, e é uma pessoa normal, uma pessoa idosa que está lá sentada vendo televisão o dia inteiro, e fala assim, olha, cada 1 horinha, para e faz um exercício, tudo, né? Como é que você enxerga essa possibilidade, talvez com um aplicativo ou alguma forma de levar isso para todos terem no seu escritório, na sua casa, no quarto dos seus filhos? Quer dizer, com uma atividade, você escova o dente, você almoça, você janta, e você faz um treinamento cognitivo de 10 minutos por dia, que seja. Isso aí. Não precisa de mais. Não precisa de mais. Quer dizer, como é que a gente consegue evoluir com isso? Eu pesquisei bastante, Gustavo. Eu fui no Spotify, eu fui em redes sociais, eu fui colocando palavras-chave, como treinamento cognitivo, treino da memória, tudo. E não há um consenso. Não, e é difícil de encontrar, não tem muito material. Não há um consenso. Então, algumas coisas eu ouvi bacanas, outras eu tive que parar no meio, que a coisa saiu um pouco do contexto. Agora, você não acha que, de repente, vocês mesmo da Concept Brands, associado talvez com a gente, que é fisioterapeuta ou outros profissionais, possa levar isso para a pessoa comum, né? Quer dizer, levar isso
para uma pessoa que está tirando a carta de habilitação ou está fazendo uma prova do Enem para fazer. Então, ele vai estudar, mas vai treinar 10 minutos apenas a parte cognitiva. Você enxerga isso ou você acha que está longe ainda? Olha, eu acho que esse é o caminho que eu estou buscando com essa startup e com todo o meu time. Mas como esse tema ele abrange muito a nossa vida e tudo que a gente faz, então a gente escolheu alguns caminhos para seguir. E a gente fez, então nós estamos com 2 braços. Um seria personal trainer. Então o personal é treinar esse personal e ele adquirir esse kit para ele treinar o máximo de pessoas que ele conseguir. Então, todos os alunos que ele tem, ele iria treinar com o sistema cognitivo também. Isso o personal trainer faz na academia junto com os equipamentos da própria academia. Então, você fez um supino. A hora que você está no descanso, você faz um exercício cognitivo. Muito legal. Então, e esse método, esse caminho que a gente encontrou, seria para abranger o máximo de pessoas possíveis. Porque o ideal da nossa startup, a nossa visão, o nosso propósito, não é só o financeiro. A gente quer ajudar todo mundo a ter alta performance e usar o cérebro. Então, esse seria um caminho personal trainer. E o outro caminho são as empresas. Então, fisioterapia, escolas, empresas do mercado de trabalho. Então, nós estamos entrando agora numa rede de escolas para poder colocar o nosso método tanto na educação física quanto antes de começar a sala de aula. Então, cada sala vai ter um kit, 10 minutos de treino antes de começar a aula, você faz o sistema cognitivo. Coloca as crianças com o cérebro em alta performance e aí começam as aulas. Então, vai ser muito legal, eu acredito que isso é um caminho excepcional, que a gente gostaria muito que isso aconteça, então batalhando para isso. Então temos esses 2 viés, né? Personal trainer, para abranger o máximo de pessoas possíveis, e as empresas. E foi muito legal a gente fazer essa parceria junto com a fisioterapia, porque tem tudo a ver, né? Foi o que a gente falou até agora. Às vezes a gente acha que o nosso músculo que está com problema, mas é o nosso cérebro, a gente precisa comandar ele para melhorar o nosso corpo. Então, outra empresa que a gente está agora negociando é uma empresa de RH. Então, essa empresa quer colocar o nosso método porque ela faz muito... O programa dela, ela vende como se fosse uma planilha para você ver como está o seu funcionário. Se ele está indo bem, se não está, psicologicamente e tudo mais. Só que isso é mais teoria. Então, não tem prática nenhuma. Então, ela gostou muito do método cognitivo porque ela consegue fazer com que o funcionário coloque a mão na massa, né? Então, ele faça todo esse treino e aí ela consegue verificar como que está a performance desse funcionário e passar para a empresa. Então, tem bastante caminho para a gente seguir aí. É uma jornada longa, mas se todo mundo ajudar, a gente consegue vencer. Mas olha, eu posso falar para você, acho que nesse podcast aqui da MG Fisiocast, acho que esse é o momento talvez mais interessante da nossa conversa, que é onde você falou sobre o personal trainer, a pessoa que dá treino para alguém, Sim. que seja físico, técnico, tático, né? E as escolas, né? Então, resumindo isso, entra uma palavra única chamada educação. Exato. Educação do cérebro, né? Não é só educação. Então, quer dizer, como é que a gente faz isso? Educando o cérebro desde quando ele está se formando, então nas escolas, tudo. Então, eu acho que esse é uma grande sacada. De repente, você, em vez de o personal trainer, talvez ter isso, por exemplo, como uma matéria dentro da educação física, por exemplo. Claro. Você entendeu? Dentro das faculdades de educação física, você ter ali, que seja uma vez por semana, rapidinho, uma aula de 1 hora, que seja sobre treinamento cognitivo, né? Para realmente criar raiz nesse conceito e aí as pessoas desenvolverem. E a outra coisa, que acho que você foi muito feliz aí, dentro das escolas, né? Exato. Eu acho que, assim, é muito legal, português, a matemática, a biologia, a química, é tudo bacana, mas também é
é muito importante você trabalhar a habilidade dessa criança que está na escola de poder captar melhor o ensinamento do professor, Exato. né? Se distrair menos com os colegas. Então, até em uma dos artigos que eu li sobre isso, fala sobre voz de comando só, né? Então, quer dizer, a professora, quando quer chamar a atenção, ela bate palma. Ei, gente, ei, Sim. né? Então, quer dizer, ela está chamando a atenção cognitiva deles, Exato. né? Para que ela Pra possa, prestar então, atenção. expressar o que ela quer dizer. Uhum. Né? Então, ela fala assim, vocês estão muito dispersivos. Não, essa classe não está ligando. Então, você está aqui, o grupo está conversando lá. Então, por que não ter isso, né? Então, de repente, antes do período de provas, por exemplo, Exato. por que não, de repente, trabalhar, antes de você começar a estudar, você vai fazer 10 minutos de treino cognitivo? Isso que você falou é muito importante. O professor quer passar o máximo de informação possível. Mas e aí, o teu cérebro está preparado para receber tudo isso? Ele está com foco, atenção, raciocínio lógico, percepção para captar e armazenar tudo isso? Talvez não, na maioria das vezes não. Porque a gente já chega, e principalmente na escola ou no trabalho, você chega no trabalho, pelo menos 1 hora de conversa, cafezinho e sarro e tudo não sei o quê, para daí você começar a trabalhar. Na escola também é a mesma coisa. E acho que é fundamental a gente introduzir isso para que aumente a performance dessas crianças para poder receber e captar toda essa informação, né? E aí eu queria falar uma coisa também que é muito importante. Tem aí uma série de ferramentas e de coisas que você pode melhorar o seu cérebro no dia a dia. Então, alimentos. Então, se você... o que está acontecendo muito hoje, a gente é muito fast food, comida junk food, né? Coisas ruins. Então, se você comer, por exemplo, salmão, ovos, castanhas, vegetais, muito importante, você consegue potencializar seu cérebro. Atividade física, isso aí nem se fala, que é o principal. Então, a atividade física leva oxigênio para o seu cérebro e você consegue melhorar a performance. O sono, e aí uma pesquisa que a gente fez também fala que o sono, se você dormir 5 horas é pouco, se você dormir mais que 10 horas é muito. Então, você precisa também controlar o seu sono, e ter uma boa noite de sono é bom para melhorar o seu cérebro. Então, entre 6 a 10 horas é ótimo. E em relação ao sono também, a pesquisa que a gente fez é que você precisa dormir num quarto escuro e ideal é que você acorde com a luz, a luz do dia. Então, conforme vai clareando o dia, você vai acordando. É difícil isso, eu não consigo, mas das pesquisas dizem isso, né? Então, tem várias coisas que você faz no seu dia a dia, de novo, concentrando no que você está fazendo, que você potencializa seu cérebro. Cara, muito legal, né? Eu já li muito sobre sono, já fiz várias polissonografias para tentar entender, estudar. E dentro dessa terapia do sono, higiene do sono que eles falam, a gente sabe, né, que acorda com a luz do dia, quando dorme, uma série de coisas. Já saiu até um trabalho agora onde o ideal seria você jantar com a luz do dia. Ah, tá. Agora, acabou de sair esse trabalho, que fala Legal. assim, você tem que jantar às 6h30 da tarde. Eu falo assim, 6h30 eu estou no meio do furacão ainda. Tem chão para trabalhar ainda, né? Sim. Mas o ideal seria você fazer isso. E uma coisa que é muito interessante, a gente sempre fala assim, não, sempre procura dormir na mesma hora, é mais fácil. Mas esse mesmo trabalho falou uma coisa muito interessante também para trabalhar a memória. Sim. Que fala, também procure acordar sempre na mesma hora. Tá. Então, não importa, você acorda 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, procura sempre acordar, mesmo nos finais de semana. Uhum. Aí você fala, mas agora que eu posso dormir? Né? Mas, na verdade, você vai ter o sono reparador se você despertar na mesma hora, né? Sim. É claro que as coisas do dia a dia é muito difícil, né? Essa quarto escuro, mas é muito legal Mas essa tudo questão é treino de na nossa vida, né? Tudo é o treino. Treino para você se alimentar bem, o treino para você dormir bem. Então, eu acho que essa rotina, principalmente eu gosto muito. E aí eu comecei agora com uma dieta nova e aprendendo tudo isso do cérebro, a gente começa a entrar num caminho sem volta.
que é essa parte de você fazer sempre a mesma coisa, a rotina, eu gosto disso, e você potencializa o seu corpo, o seu cérebro, a sua vida, né? Dentro do nosso treinamento, principalmente para atletas de alta performance, tem uma parte muito legal que a gente chama estado de evolução. Acho que a gente não comentou sobre isso ainda, mas é uma parte que a gente usa e eu uso principalmente antes das corridas. Então eu fecho o olho, entro, fico quieto, me vejo e me visualizo chegando na corrida, escutando os sons dos carros, quem está ao meu redor, me alongando, entrando no carro, fazendo minha melhor volta e depois no final subindo no pódio. Essa visualização do que você vai fazer, de 5 minutos que você faz, é espetacular. Isso dá um gás e a hora que você chega no real, parece que você já vivenciou isso. E o nosso cérebro é assim, né? Isso aí é o estudo. Quando a gente estuda para uma prova, você está visualizando o que vai acontecer nessa prova. E isso funciona tanto para atleta de alta performance e para um super empresário. Igual a gente falou que ele vai numa super reunião. Se você fizer esse estado de evolução, fazer esse treinamento visualizando a sua reunião, o que você vai falar, quais vão ser as objeções e depois você fechando o negócio, você vai se dar super bem na reunião, no esporte, em tudo que você fizer. É bem legal. Esse exercício. Eu vou tentar praticar isso daí, até porque eu já viajo aqui, né? Já fico imaginando no meu dia a dia. Quando eu acordar, eu posso imaginar como vai ser meu dia, entendeu? Acho que vale a pena gastar uns 5 minutos para isso. Isso. Mas é como eu falei, aliás, como você falou, quer dizer, tudo é treino. Tudo é treino, tudo. Então, a gente tem que realmente desenvolver. Quer dizer, por isso que eu te fiz essa pergunta. É muito importante levar isso para o nosso dia a dia, porque a gente fala cognição, mas eu não sou atleta de alta performance, não tem nada a ver com atleta de alta performance, né? Ou então fala, não tem habilidade para isso, né? Eu tenho utilizado com algumas pessoas, até no nosso próprio treinamento, é quando a gente vai falar um pouquinho já dos instrumentos, dos equipamentos aqui, mas eu lembro que quando a gente fez o treinamento, é interessante, mas assim, não, agora você vai lá treinar a luz, pô, já que aquela expectativa, nossa, eu vou passar vergonha aqui, né, de você fazer. Então, a gente desconfia, a gente já desconfia da nossa habilidade. Sim. Né? Talvez se eu tivesse treinado ou educado o meu cérebro, talvez não teria tanta essa ansiedade. Imagine isso refletido numa reunião, onde vem uma pergunta atravessada. Você trava. Você trava. Você trava, né? Ou então numa aula, né? Que você está numa aula lá, numa levanta a apresentação. mão, ele faz uma pergunta, você fala, como é que você vai, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que tem que sair essa mensagem aqui desse podcast no sentido de você criar habilidades, como você falou, coisas simples de ouvir música, ou então de treinar, tentar lembrar o telefone, lembrar a placa de carro, né? Agora você mudou a placa de carro, fica mais difícil. Qual é a placa de carro? Você perguntar agora para mim, eu vou ter que pensar um pouco para lembrar qual é a placa do meu carro. Então, eu acho que é uma coisa de treinamento, né? E indo um pouquinho agora para a parte final aqui do nosso podcast, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos equipamentos que você desenvolveu aqui. Certo. Entendeu? Você já mostrou alguns aí, mas falar um pouquinho das luzes, né, que a gente tem aqui. Vou até ver se consigo ligar ela então, aqui eu consigo ligar, ó, muito interessante, mas comenta um pouquinho aqui sobre os equipamentos que você desenvolveu na Concept Brands. Legal. Então, todo esse treinamento que a gente criou, de novo, né, para melhorar o nosso sistema cognitivo, ação e reação, memória, agilidade, visão periférica, isso é muito importante, que às vezes a gente perde. Então, o nosso principal equipamento são as LEDs, são 4 LEDs e elas acendem, tem mais de 10 tipos de treinamento, então elas acendem e normalmente você tem que apagá-las. Então, você treina agilidade, tempo de reação, memória, vários treinos com ela. Então, você pode fazer esse treino mais cognitivo, perto das LEDs, ou você pode fazer esse treino psicofísico, que a gente fala, que é esse treino que você vai apagar a LED, volta e você faz o estímulo físico também. Então, isso é bem legal, que a gente consegue tanto treinar uma pessoa mais idosa,
mais parado ou com pouco estímulo físico, ou você treinar uma criança ou pessoas normais como nós com um pouco mais de agilidade física. Então esse é o nosso principal equipamento. Depois a gente trouxe, igual eu falei, né? Esse aqui, o Stroop é um equipamento, não, é um chart que foi criado nos anos 70. Então a gente pegou uma coisa que existe há muitos anos. Então a gente faz esse treinamento, memória, esse outro chart aqui que é com as letras, então sempre utilizando as bolinhas de tênis. Então, você vê que tem cores diferentes, né? Para poder o personal trainer, ou até a escola, ou a fisioterapia, o profissional, treinar esse aluno, esse paciente com as bolinhas de tênis e o cérebro junto. Então, aqui a gente treina muito a parte física, né? Também. Agilidade motora. É bem legal. Esse aqui que eu gosto demais, esse vou chamar de equipamento, um brinquedinho que a gente brincava quando era criança. A gente chama de slide hoje em dia, né? Então, esse aqui a gente treina muito raciocínio lógico. Então, a gente coloca em desordem aqui os números e você fala pro aluno ou pro paciente colocar na ordem numérica. Então, isso pode ser feito tanto parado ou fazendo algum exercício. Então, você vai dificultando o exercício e o estímulo do seu aluno paciente. Esse aqui, raciocínio lógico, muito legal. Essa bolinha aqui, que ela tem, não é uma bolinha redonda, né? Ela tem aqui várias esferas. Então, essa bolinha aqui, ela te ajuda a treinar ação e reação, agilidade. Então, se você joga ela pinga e vai para algum lado. Esse é um equipamento que o pessoal do futebol utiliza. Os goleiros utilizam muito essa bolinha. Então, o personal joga para o goleiro e o goleiro tem que ir buscar a bolinha para onde ela for a direção que ela pular. Então, é bem legal isso aqui também. Acho que esse aqui depois, claro, não no começo de uma reabilitação de joelho ou de perna, acho que é legal usar para poder a pessoa ter esse estímulo rápido, né, dos músculos inferiores. Ó, tô ficando bom, né? Vou te dar um jaleco, já dá. Esse aqui a gente chama de bumerangue. É bem legal também. Então, ele tem 3 cores e o personal, o fisioterapeuta pode jogar, né, para o aluno e cantar a cor. Então, ele joga e fala, pega o amarelo, vermelho, cinza. E aí você tem que ter uma agilidade tanto motora quanto cerebral para visualizar a visão periférica. Então você utiliza várias partes cognitivas para poder fazer esse exercício. Então aqui a gente trouxe algumas coisas. Esse foi o começo do nosso treinamento, né? Do que a gente trouxe para o mercado, e a gente já tem alguns outros equipamentos no pipeline para poder desenvolver e trazer. Mas aqui já dá para fazer muita coisa e melhorar a performance de muita gente. Não, muito legal, e eu tenho utilizado muito, e como eu falei aqui no meio do nosso bate-papo, eu ainda estou tentando estabelecer alguns protocolos, sabe, para tentar, porque dentro do nosso treinamento existe um tempo de reação normal, de você só acender a luz e apagar, ou tempo de reação, distância, para que eu possa realmente criar indicadores de melhora, sabe? Então, quer dizer, a gente consegue comparar um paciente com outro, falou assim, esse aqui foi melhor que aquele paciente, então a gente consegue trabalhar um pouco nessa linha. E uma coisa legal que você falou, que talvez as pessoas que estão nos assistindo é importante entender, que a gente utiliza isso junto da reabilitação, junto do treinamento físico. Então, vou te dar um exemplo de pessoas que fazem joelho e faz a elevação da perna com o joelho estendido, que nós chamamos do exercício de SLR, né? Esse exercício, por exemplo, para quem não tem muito quadríceps, as pessoas sobem com um pouco de flexão do joelho. Isso é ruim, porque desenvolve, às vezes, tendinopatias. Então, a pessoa consegue fazer, e eu dou, no meio dos intervalos, uma tarefa cognitiva para ele fazer. Então, eu realmente sinto que essa melhora cognitiva realmente ajuda muito a gente desenvolver melhor qualidade do exercício. Então, eu estou ainda também desenvolvendo, mas é muito legal levar isso aí.
A gente tem muito, naturalmente, se for ficar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando sobre o tema, porque é uma coisa legal. Mas eu queria, para ir para a parte final aqui do nosso podcast, que você fizesse algumas considerações finais, falar um pouquinho da Concept Brand, dos kits, e como é que são as suas perspectivas aí futuras para esse tipo de treinamento. A gente tem conversado bastante, tentado desenvolver algumas parcerias aí. Como é que a gente pode levar, para a gente desenvolver e levar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, informações que possam agregar ao seu dia a dia, ao seu trabalho, à sua clínica de reabilitação, aos personal trainers que estão nos acompanhando aqui, saber que isso é uma grande ferramenta para que você possa utilizar com os seus alunos. Então, Gustavo, mais uma vez, agradecer a tua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Legal, Maurício, obrigado a você por convidar a gente aqui, explicar e trazer esse conceito novo para o mercado. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso cada vez mais, explicar para todo mundo o quanto isso potencializa o nosso cérebro e quanto a gente precisa treinar ele, né? Não é uma tarefa fácil, porque, de novo, a gente não consegue enxergar a melhora do nosso cérebro assim, igual a gente vê a melhora do nosso corpo. Mas a nossa intenção é, de novo, colocar isso e o personal trainer treinar todas essas pessoas. E principalmente foi o que você falou, e aí eu fico muito feliz de você estar ajudando a gente, estar colocando isso nos seus pacientes, que foi o que eu falei para você, né? Às vezes ir na fisioterapia não é tão legal, porque você sente um pouco de dor, tal, e não vê tanta melhora na hora. Mas se você coloca um método novo, uma parte mais didática, fica mais fácil e mais legal de você ir, né? Então você fala, pô, lá dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Então, isso é uma coisa que vale a pena você e todo mundo que assiste a gente se inteirar, tá por dentro dessa nova pegada de sistema cognitivo que existe há muitos anos, introduzir isso no método que você faz, não importa o que você faz, mas em tudo na vida vai funcionar. Poxa vida, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre isso e ver essa startup crescer e ajudar as pessoas, né? Eu acho que essa é a nossa missão, ajudar as pessoas a melhorar a nossa vida, porque foi o que a gente comentou, né? O smartphone, Smart TV, tudo smart, faz tudo por nós. Então a gente precisa fazer mais por nós mesmos. Boa. É isso aí, obrigado a todo mundo. Obrigado muito você. Muito legal. Quer dizer, os smarts fazem por eles mesmos, mas para nós nada. Para nós nada. E até aqui gozado, né? A gente está falando agora, né? Nós estamos tratando numa epicondilite aí do Gustavo, que está duro, mas me deu uma luz agora até de utilizar uma metodologia com os equipamentos de luzes. Acho que na próxima vez que a gente for fazer fisioterapia, acho que a metodologia já me deu uma luz aqui, né? Eu vou, hein? E realmente agradecer você que nos assiste aqui na MG Fisiocast. E a ideia, como já falei para vocês, é a gente desmistificar um pouquinho. Não estou preocupado em falar coisas mais técnicas, mais científicas, específicas, mas sempre trazendo com algum propósito, né? E o propósito nosso é fazer chegar a melhor informação e a melhor fisioterapia para todos com muito acesso, para que isso seja realmente fácil de poder reproduzir e poder realmente trazer a vocês. Esse é o MG Fisiocast, né? O fisioterapeuta consegue entender melhor, consegue reproduzir melhor. Você que é a pessoa comum aí que está querendo entender e desmistificar um pouco o nosso tratamento, esse podcast é feito para você que está nos assistindo, que está fazendo a sua ginástica aí, que está caminhando, que está no carro, às vezes ouvindo a gente, né? Trazer melhor informação e desmistificar a fisioterapia. Muito obrigado a todos e já a próxima.